Graças e paz. Nós estamos avançando aí ao livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, e a gente está exatamente numa sessão que mostra 24 horas do dia do Senhor Jesus. O dia que começou pela manhã, ele ensinando ali na sinagoga, depois agora a gente está vendo ele na casa de Pedro, e depois, a semana que vem, nós vamos ver como é que foi a noite e depois a madrugada do Senhor Jesus. Então, se você prestar atenção, essa passagem que vai desde o verso 14 até o verso 38, você vai perceber que isso foi uma jornada de 24 horas do Senhor Jesus, muito intensa, com muitas atividades e com as pessoas buscando Ele a todo o instante. Semana passada, a gente falava sobre a autoridade do Senhor Jesus. A gente viu que o Senhor Jesus, ele tinha uma autoridade reconhecida através de seu ensino e atestada através de sua demonstração de poder sobre os espíritos imundos. A gente viu que ele ensinava como ninguém. As pessoas ficavam admiradas ao ver o ensino de Jesus, ficavam de boca aberta ao vê-lo pregando e ensinando as Escrituras. E a gente percebeu também que Jesus não apenas ensinava, mas ele tinha uma autoridade sobre as pessoas, mas principalmente sobre o mundo espiritual. E a gente percebeu que mesmo num lugar sagrado, onde as pessoas estavam ali para estudar a palavra de Deus, era possível e ainda é possível ter pessoas que ainda não pertencem a Deus, quando Jesus teve o confronto ali com o espírito imundo. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, e a gente vai ler Marcos capítulo 1, versos 29 até 31. Apenas 3 versículos, mas eu creio que Deus tem alguns princípios e algumas lições para nos ensinar através desse pequeno texto. Marcos capítulo 1, do 29 até o 31. Vamos nos pôr de pé? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Amém. Pai, ajuda-nos a entendermos a importância de andarmos com Jesus. E como pode ser gracioso nós desenvolvermos uma vida ao redor de Jesus. Abra os nossos corações, o nosso entendimento e ajuda-nos, Pai querido, a viver uma vida pautada na vida de Jesus. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Podemos assentar. Vamos pensar hoje sobre andar com Jesus é a maneira mais eficaz de vermos a graça de Deus adentrando nossos lares e alcançando nossos entes queridos. Andar com Jesus é a maneira mais eficaz de vermos a graça de Deus adentrando nossos lares e alcançando nossos entes queridos. A grande dificuldade que nós temos hoje para desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento real, um relacionamento eficaz, é que Jesus, embora sendo real, embora sendo presente, embora sendo onipresente, aquilo que a gente não via no texto que nós acabamos de ler, que ele estava presente ali
na sinagoga e agora estava ali presente fisicamente na casa de Pedro, a grande dificuldade que nós temos é de acreditar que esse mesmo Jesus maravilhoso que esteve ali andando ali pela Galileia, também está hoje presente realmente ao nosso lado e, melhor ainda, vive dentro de nós. Hoje, quando nós conversamos com algumas pessoas, elas acreditam que Jesus sim é bom, que Jesus sim pode resolver alguns de seus problemas, mas o que elas precisam, na verdade, é de alguém real, alguém palpável, alguém que esteja ali ao seu lado, para assim poder desenvolver um relacionamento pessoal com essa pessoa, em detrimento da pessoa do Senhor Jesus, que está 24 horas ao seu redor. Nós vivemos num mundo materialista, num mundo que deseja tocar, deseja palpar, deseja sentir. E por causa disso, o que acontece? Quando nós falamos de desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus, as pessoas ficam na dúvida: como desenvolver um relacionamento pessoal com alguém que eu não vejo? Como andar com Jesus se eu não vejo Jesus? Mas a proposta da Bíblia, a proposta do Novo Testamento é que eu e você sim andemos com Jesus. Andemos na verdade, andemos nos passos de Jesus. Mas principalmente nós vemos ali a promessa no final do Evangelho de Mateus, que ele diz que estaria conosco alguns dias, né? Quando as coisas estivessem bem, ele estaria conosco. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Que ele estaria conosco todos os dias. E antes dessa grande afirmação, ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ele disse: ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ensino, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias. Então, o meu desafio, o seu desafio, é entender quem é realmente Jesus e a gente tem que aprender a desenvolver um relacionamento com alguém que a gente não vê, mas que pela fé cremos que é real. Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a pergunta é: você crê que Jesus é alguém real ou é alguém fictício que ficou na história há 2000 anos atrás, ou que Ele está presente conosco dia após dia? Quem é Jesus para você? É alguém que a Bíblia fala a respeito dele, ou ele é alguém que é o seu companheiro, que está ao seu lado em todo e qualquer momento? E essa é o grande desafio da igreja moderna. Mostrar para um povo que gosta de sentir, de tocar, um Deus invisível, mas que é real. Essa é a grande dificuldade. Como mostrar para alguém que está acostumado a usar os 5 sentidos para provar tudo aquilo que ele deseja, a acreditar num Deus que é invisível? Portanto, quando a gente olha para esse texto, a gente passa a perceber que o cristianismo não é apenas algo que acontece domingo quando estamos no culto, ou quando estamos dentro da igreja, do templo, ou quando estamos envolvidos com o calendário, com a agenda da igreja. Jesus ele está mostrando durante as páginas do Evangelho que o cristianismo é uma vida pautada em Jesus. É uma vida vivida através de Jesus, na companhia de Jesus. E a gente vai ver hoje a graça de andarmos com Jesus. Não apenas irmos para a igreja para ter um momento na presença de Jesus, mas a gente vê um texto que Jesus ele está interessado não apenas em você quando você está aqui no culto.
mas que Ele quer também caminhar com você. Ele quer ir para o trabalho com você. Ele quer ir para a escola com você. Ele quer estar na sua casa. Ele quer estar onde quer que você esteja. E a primeira verdade que eu gostaria de enfatizar nesse texto é a seguinte: andar com Jesus nos permite ter Jesus em nossos lares. Às vezes nós precisamos falar com Jesus, precisamos colocar alguma coisa na presença dele, e nós acreditamos que, eu não vejo a hora de chegar domingo para eu poder ir lá na igreja e colocar as minhas dificuldades nas mãos do Senhor Jesus. Verdade sim, que quando nós estamos reunidos, quando estão 2 ou 3 reunidos, Ele está ali. E tudo aquilo que nós pedimos em nome dEle, se concordarmos e estivermos de acordo com a vontade dEle, Ele nos atende. É verdade sim. Mas e na sua casa, Jesus está presente? E no caminho, Ele está presente? E aqui a gente começa o verso 29 dizendo assim: logo que saíram da sinagoga. A gente viu domingo passado que Jesus estava ensinando na sinagoga e todo mundo ficou maravilhado com a sua doutrina e com a forma dele ensinar, mas de repente alguém endemoniado bradou ali dentro, e eu creio que deve ter bagunçado toda a reunião, mas Jesus imediatamente só deu uma ordem: saia dele, quieto e saia dele. E diz que o espírito imundo saiu gritando. E a gente percebeu que Jesus ele tem todo o domínio, e ele também não poupa os seus discípulos de ver as coisas difíceis que talvez as trevas desejam criar nas nossas vidas. Era o começo da caminhada dos discípulos com Jesus, mas Jesus mostrou: as trevas vão estar ao redor. Nós não podemos dar brecha, nós não podemos nos distrair, devemos vigiar. E agora, depois que ele expulsou o demônio, a sua fama correu por toda a Galileia, nós vemos que quando Jesus saiu ali da sinagoga, ele mais os seus discípulos, eles foram até a casa de João, ou melhor, eles foram com Tiago e com João até a casa de Simão e de André. Parecia que Simão e André, mesmo Simão casado, André também morava ali. E Jesus foi até a casa dele. E nós percebemos que uma das grandes dificuldades nossa é que acreditamos que Jesus ele está apenas preocupado com a nossa vida espiritual. Que Jesus só está conosco quando estamos na igreja cantando, louvando, estudando a Bíblia, mas que Ele não está a caminho. Às vezes nós acreditamos que quando saímos daqui, desligamos a chavinha e ligamos uma outra chave, que agora, saindo daqui, nós vamos viver a nossa vida secular. Mas quando entramos aqui, ligamos a chavinha, e aqui dentro é a vida espiritual. Mas Jesus, Ele quer ser o nosso companheiro em todo e qualquer lugar. E aqui a gente vê a graça de Deus quando Jesus sai da sinagoga acompanhado de seus discípulos e vai até a casa de um deles. Você já parou para pensar que mesmo quando você pensa que está sozinho ali na sua casa, você tem a doce companhia do Senhor Jesus? Você já parou ali no seu quarto, às vezes com agonia, às vezes com aflição, às vezes com uma angústia, e você ajoelhou no seu quarto e pôde sentir essa doce presença junto de você? Você tem essa consciência que o Senhor Jesus ele é real e Ele quer estar contigo, Ele quer que você perceba e que você desfrute da companhia dEle em todo e qualquer lugar? Porque a maioria de nós somos religiosos. Acreditamos que Jesus ele está apenas no templo e que para que possamos falar com Ele devemos vir ao culto. Aqui é o culto, é louvável, nós devemos estar, nós devemos vir, mas aqui é o lugar onde a gente vem prestar o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós vamos agradecer a Ele pela semana e pelas bênçãos que Ele derramou sobre as nossas vidas. Nós não viemos aqui para ter um encontro com Ele. Nós viemos aqui continuando na presença dEle, mas para louvar como um corpo de Cristo a esse Deus bondoso que nos salvou.
E a gente vê ele adentrando a casa de Simão e de André. Quando eu e você andamos com Jesus, nós temos a presença dele não apenas aqui no templo, mas em todo lugar. Toda e qualquer situação, nós temos a garantia de que Jesus está conosco se nós andamos com ele. Os discípulos, a gente viu que Simão, André, Tiago e João foram chamados por Jesus. Eles estavam nos seus afazeres, estavam super ocupados com os seus barcos, com seus funcionários, na sua profissão. E quando Jesus disse, venha, sigam-me, eles deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. E a partir daquele momento, eles puderam estar com Jesus todo e qualquer momento. Não apenas na sinagoga estudando a palavra, mas andando pelo caminho e também dentro de casa. E quando nós temos Jesus dentro da nossa casa, nós devemos entender que Jesus, ele quer fazer parte da nossa família. Aquilo que nós fazemos como marido e esposa, Jesus ele quer participar. Aquilo que nós fazemos como pais, ele quer participar. Aquilo que fazemos como filhos, como irmãos, ele quer participar. Ele está conosco, ele quer andar conosco. Ele quer almoçar, conversar, interceder, ele quer estar conosco em todos os momentos. E a gente vê aqui também uma outra verdade, que andar com Jesus nos permite lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. A gente vê aqui que o verso 30 diz, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Febre, talvez pudesse ser uma febre ardente, uma doença muito grave, mas poderia ser também apenas uma infecção pequena que tinha produzido uma febre. Mas a questão é o seguinte, os discípulos falaram a respeito da sogra de Pedro a Jesus. E a pergunta, às vezes, é, você leva todas as suas dificuldades a Jesus? Ou você seleciona? Quando é uma coisa muito grande, então você precisa de Jesus. Mas quando é uma coisa corriqueira do dia a dia, você procura resolver sozinho, porque você é capaz, você não precisa de Jesus. Como que é o seu relacionamento com Jesus? Você acredita que ele está preocupado com a febre do seu filho? Com a febre da sua mãe? Com a sua própria febre? Com a febre do seu primo? Você costuma levar a Jesus as coisas mais corriqueiras e mais banais da vida para que ele tome conta? Ou tem coisas que você se acha autossuficiente a ponto de cuidar sozinho? E aqui a gente está vendo um Senhor Jesus plenamente humano, saindo de uma reunião pública de estudo da palavra, e agora indo para a casa de Simão, porque provavelmente era a hora de almoço, e ele tinha que também se recompor. Ele participava das coisas ordinárias, das coisas do dia a dia, a pontos de os discípulos terem plena confiança que poderiam falar para ele a respeito do problema que a sogra de Pedro estava passando. E eu pergunto, o que eu e você pensamos a respeito das coisas que passamos no dia a dia? Isso eu nem vou falar para Jesus, porque será que ele está preocupado mesmo comigo? Você já viu pessoas dizendo assim, acho que Jesus não se preocupa comigo. Mas a Bíblia mostra que Jesus se preocupa conosco muito além daquilo que nós somos capazes de imaginar. Lembra, eu já contei a história do menino que pediu farinha lá na África. Que ele orou dizendo que ele recebeu um missionário brasileiro e o brasileiro, almoçando ali na casa dele, o menino... o missionário contando, ele mesmo que presenciou contando, que lá na mesa a mãe fez uma comida toda brasileira para eles.
E aí o pai pediu para o menino mais novo orar. Ora, agradeça a Deus. Aí ele agradeceu a comida, agradeceu isso, aquilo, agradeceu a presença do missionário e falou, a comida é tão gostosa, tão maravilhosa, mas como seria bom se tivesse uma farinha? Que ele gostava de farinha. E quando ele terminou a oração, tocou a campainha. E era o correio. O missionário já abriu os olhos. Quando chegou aquela caixa do correio, ficou pensando, o que será que tem dentro? O pai abre, os dois meninos, os dois outros irmãos do menino menor, deram risada quando ele orou pedindo farinha. Que absurdo, pedir farinha. E quando abriram a caixa, era uma igreja que tinha enviado uma encomenda para ele. Tinha café, tinha goiabada, tinha todas as coisas, leite condensado e tinha farinha também. Então, imagina, o missionário falava assim, imagina a logística que Deus fez para uma igreja mandar essa oferta aqui do Brasil lá para a África, mas tinha que chegar exatamente depois da oração que o menino fizesse. Deus, Ele está preocupado sim com os mínimos detalhes da nossa vida, não apenas com as grandes coisas. Se você conversar com a Maiara, você vai ver ali os milagres que Deus faz ali naquele Palavra da Vida. Como aqueles alunos lá se viram, e eu creio que agora Betinho, Felipe e Gabriel e Jéssica devem estar experimentando a mesma coisa. Como é que Deus age em determinadas situações que às vezes temos até vergonha de compartilhar com as pessoas, mas Deus já está providenciando tudo. Eu lembro da Pamela, que era uma peruana, e ela estava ali com a gente no último ano. Mas na metade do ano ela estava se despedindo, estava se retirando para voltar para o Peru, porque ela não tinha como pagar as mensalidades atrasadas. Para que não aumentasse a dívida dela, então ela foi convidada a se retirar para conseguir o sustento para poder pagar e continuar estudando normalmente. E quando a gente estava ali perto da secretaria, ela se despediu, não sei se a André estava também, se despediu, ela se despedindo do pessoal para ir embora. Chegou uma senhora de carrão lá, parou assim, perguntou, o que é isso aqui? Aí o pessoal falou, é um seminário. Ah, um seminário, legal, mas quem que faz? Ah, o pessoal estuda para ser pastor, para ser missionário, para ser educadora cristã. E a Pamela abraçando todo mundo e chorando. O que aquela menina tem? Ah, ela vai embora. Por quê? Porque ela não conseguiu pagar a mensalidade. Mas como assim? Ah, ela não tem sustento. Ah, é? A mulher foi conversar com ela, foi até o carro, fez um cheque, entregou para ela e foi embora. Ninguém conhece, ninguém sabe de onde apareceu aquela mulher, mas ela fez isso. Precisa ver a alegria da Pamela e de todo mundo, porque ela pôde permanecer até o fim. Mas apareceu do nada. Ela nem sabia o que era aquilo. Nem sabia o que era o seminário. Ela chegou perguntando, o que é isso aqui? E por que aquela menina está chorando? Então, isso mostra que Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Teve dia de que eu e André, acho que a gente estava ali, a gente só tinha, acho que as últimas fraldas para o Davi, e a nossa comida também estava no fim, não tinha quase mais nada. Aí a gente orou, no outro dia, mas a gente não falou para ninguém, no outro dia tinha na nossa porta carne, tinha um pouquinho de dinheiro, carne e fralda. E ninguém sabia. A gente estava conversando à noite, eu sei que Deus mandou os anjos e estava lá na nossa porta quando a gente abriu para sair de manhã. Então, Deus ele não está preocupado só se você tem câncer, então você precisa orar, vamos fazer uma corrente e Deus vai cuidar do nosso câncer. Não, Ele está preocupado com a farinha, com a fralda que o seu filho precisa, e Ele está preocupado com o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos. Ele está preocupado com tudo o que você precisa. E Ele sabe até mais das coisas que você precisa do que você mesmo. Às vezes nós temos um falso senso de necessidade. E Jesus sabe até o que é falso e o que é real. Até aquilo que a gente nem sabe
que vamos precisar, Ele já está providenciando. Até aquilo. Eu lembro que uma vez quando a gente casou, a gente tinha alguns padrinhos, e um dos padrinhos nossos disse assim, eu não posso ser seu padrinho, porque eu não tenho dinheiro agora para te dar presente. Ele era um jogador, estava desempregado, estava sem clube. A gente falou, não, nós não queremos você por causa do presente, nós queremos você pela nossa amizade. Aí ele falou, mas eu não tenho condições de te dar nada. Falamos, não queremos nada, queremos só a presença de vocês. E eles foram os nossos padrinhos. Passou, acho que uns 2 anos, a gente foi para Araraquara e eles convidaram a gente para almoçar. E almoçando lá na casa dele, eles disseram assim, o documento do nosso carro estava vencido e a gente não tinha como acertar, né? E eles não sabiam, eles convidaram a gente para almoçar. Quando nós terminamos de almoçar, ele pegou o envelope e deu para a gente. Lembra o presente de aniversário, de casamento que eu não pude dar para vocês? Então está aqui. Falou, obrigado, agradecemos. E a gente já sabia quanto que era o documento e tudo para regularizar a situação do carro. Tipo assim, se fosse 498. Quando eu cheguei em casa, abri, R$500. E ele não sabia. Isso, ele falou que não tinha condições de nos dar nada 2 anos antes. Quando ele teve condições e ele nos deu o presente de casamento, muito depois, exatamente do que a gente necessitava. Então a gente percebe que Deus, Ele não está preocupado apenas com o câncer, com a lepra, com o filho que é drogado. Não, Ele está preocupado com as mínimas coisas. Talvez uma simples febre, talvez um problema na vista, uma diarreia, seja o que for. Deus, Ele está disposto a nos ajudar, Ele está disposto a ouvir a nossa oração, Ele está disposto a nos consolar, a nos confortar, Ele está disposto a andar conosco, a tranquilizar o nosso coração. E ali diz assim, andar com Jesus nos permite lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. E Pedro diz assim, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem estado presente e Ele deseja ser muito mais percebido do que nós somos capazes de percebermos. Percebemos quando grandes e extraordinárias coisas acontecem. Falávamos uma vez ali no acampamento Palavra da Vida, porque lá é no meio do mato. Quantas vezes, talvez dormindo, talvez uma aranha tenha passado em cima de nós, dos nossos filhos, e não fez nada. Quantas vezes andando pelo meio daqueles matos, talvez passamos a meio metro de alguma cobra e ela não nos picou, e a gente não sabe. Quantas vezes nós já fomos preservados de acidentes e nós não sabemos. Deus, Ele cuida de nós muito além daquilo que nós somos capazes de perceber. Porque se Ele fizer assim e faltar o oxigênio, todos nós morreríamos. Ou se Ele fizer assim a lua cair na terra, é o fim de toda a humanidade. Se o Sol se aproximar um pouquinho mais da Terra, ou a Terra se aproximar um pouquinho mais do Sol, já era a humanidade. O cuidado dele é constante conosco a todo momento, até quando nós dormirmos. Você controla a sua respiração? Você que, pelo menos, que está vivo aqui, eu creio que ela nunca falhou, né? Você nunca ficou sem respirar à noite. Por quê? Porque Deus cuida da batida do seu coração, da circulação do seu coração. Deus cuida de nós muito melhor do que nós percebemos. E Ele quer sim que eu e você levemos a Ele todas as coisas que afligem a nossa vida, a nossa família. Ele quer estar na sua casa. E assim como Ele foi à casa de Pedro e de André, chegando lá, falaram a respeito da sogra de Pedro. E a pergunta é, às vezes nós queremos ter os nossos filhos, queremos ter os nossos entes queridos na presença de Deus, mas você fala
para Jesus dos seus entes queridos? Às vezes nós queremos falar de Jesus para os nossos entes queridos, mas esquecemos o principal, que é antes de falar para eles, nós temos que falar para Jesus deles. Nós temos um filho que não te serve, Senhor, salve ele. Temos um filho que está com problema, temos uma tia, temos uma avó. Senhor, salve essa pessoa. Depois sim, fale de Jesus, vó, Jesus pode salvar a senhora. Mas antes, fale das pessoas para Jesus. Antes de falar de Jesus para essas pessoas. E depois a gente encontra, no final do texto, andar com Jesus nos permite a graça de ver nossos entes queridos sendo alcançados, abençoados e servindo a Deus. Por que será que Jesus foi à casa de Pedro? Ele passou lá e falou, hoje eu vou à casa de Pedro. Não, Pedro já estava andando com ele. Pedro já estava com ele ali na sinagoga. E agora, a hora de almoçar, provavelmente, Jesus, vamos almoçar, vamos lá em casa. E chegando na casa dele, a sogra estava doente. Falaram a respeito da sogra para Jesus. E o texto diz que Jesus se aproximou dela, tomou ela pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou, mas o que é mais maravilhoso numa vida que é agraciada por Jesus é o quê? É que a partir de então, essa vida passa a estar à disposição de Jesus. Aqui a gente vê a sogra de Pedro imediatamente, logo após ser curada, o que acontece? Ela passa a servir a Jesus. E às vezes a nossa pergunta é, para que você quer ser curado? Para voltar para a mesma velha vida que você tinha antes? Lembra os 10 leprosos que Jesus curou? Jesus curou 10. Quantos voltaram para agradecer? Apenas o dízimo, né? Apenas o dízimo. De 10, apenas um voltou para agradecer a Deus. Só que o melhor de tudo, esse um foi curado fisicamente, mas também espiritualmente. Às vezes nós só queremos a cura física, só queremos uma bênção material, mas nós não queremos o principal, que é a própria presença do Senhor Jesus em nossa vida e na vida do nosso próprio filho. Às vezes nós nos alegramos em ter os nossos entes queridos aqui na igreja, mas nós não nos apercebemos que, embora eles estejam aqui na igreja, lá em casa os nossos filhos não querem saber de Jesus. E Jesus, ele quer sim andar conosco, e quer frequentar a nossa casa, ele quer morar na nossa casa, mas ele quer também ser o centro da nossa casa. E aqui a gente vê a sogra de Pedro passando a servir a Jesus. Muito mais do que ser abençoado por Jesus, nós devemos desejar que os nossos entes queridos passem a servir a Jesus. Não apenas ser abençoados, mas se tornarem servos do Senhor Jesus. Isso é o que de mais maravilhoso a gente pode esperar de Deus. E a grande questão é sim, quando eu e você andamos com Jesus, Jesus, ele é morador da nossa casa. E sendo morador da nossa casa, nós podemos contar com ele em todo e qualquer momento. E é a forma mais fácil dos nossos entes queridos também passarem a andar com Jesus. Portanto, como a gente pode pensar nesse texto? Primeiro, andar com Jesus é um privilégio que somente a graça de Deus nos concede. Talvez a gente pense que nós somos melhores que os nossos entes queridos, por isso que nós andamos com Jesus e eles não. Mas essa mesma graça que nos salvou, nos resgatou, pode perfeitamente alcançar os nossos entes queridos. Não importa quem seja. Talvez você fale, aquele lá já é alguém que já está cheirando mal. Você já ouviu essa expressão, né? Quando Jesus chega ali no túmulo de Lázaro e ele pede para tirar a pedra, as irmãs dizem, Senhor, pode deixar. Não tem mais jeito. Ele já está cheirando mal.
E Jesus pede para tirar a pedra e fala, Lázaro, vem para fora. Mesmo que ele estivesse antes cheirando mal, Deus o trouxe à vida novamente. E a gente tem que acreditar que aquele nosso ente querido, por piorzinho que seja, talvez a ovelha negra da família, aquele que dá maior dor de cabeça, que é aquele que você não gostaria de ver nem pintado na frente. Se você vê ele apontando, você dá a volta por 3 quarteirões para não cruzar com ele. Esse também pode ser alcançado da mesma forma que você foi alcançado. Porque, em essência, nós somos tão maus quanto eles. O que nos impede de fazer aquilo é a graça de Deus que já nos alcançou, mas que também pode alcançá-lo. É a mesma graça. Então, andar com Jesus não é alguém que escolhe, mas é um privilégio que Deus, o próprio Deus, concede. Somente a graça de Deus pode fazer isso. Por isso nós devemos falar dos nossos entes queridos, falar a respeito deles para Jesus. Eles podem ser alcançados também. Andar com Jesus não nos garante a ausência de conflitos, mas a certeza de sua presença nos momentos sombrios de nossa peregrinação rumo ao lar celestial. Ou melhor, andar com Jesus não é a garantia de ausência de conflito, mas também é a certeza de sua presença. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que está envolvendo o seu lar ou o seu ambiente de trabalho, não importa se é enfermidade, se é dificuldade financeira, se é problema de relacionamento, se é injustiça, se é perseguição, se é calúnia, não importa o que esteja acontecendo. Jesus pode estar com você durante esse vale sombrio. Não é o que o salmista diz ali no Salmo 23? A gente só gosta do verso 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, se eu não me engano, o 4 que diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não diz que a gente nunca passará pelo vale da sombra da morte. Não, ele só nos garante a presença dele, mesmo quando estamos no vale da sombra da morte. Por isso, andar com Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida. Mesmo quando a vontade dele nos leva para o vale da sombra da morte, ele estará conosco ali. A gente vê homens de Deus que, pelo fato de andarem com Deus, foram mortos. Na verdade, morreram fisicamente, mas foram acolhidos na glória pelo próprio Senhor Jesus. Lembra de Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado, quais foram as últimas palavras dele? Antes dele dizer que foram as últimas, Pai, perdoa-lhes, né? Não impute esse pecado a eles, ele diz assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita da majestade. O próprio Senhor Jesus estava esperando ele chegar em casa. Lá sim é o lar. E quando eu e você andamos com ele aqui, é a certeza que mesmo no vale da sombra da morte, se tivermos que morrer, o próprio Senhor Jesus estará nos esperando ali na glória. E essa é a certeza que ele nos dá pelo fato de andarmos com ele. Andar com Jesus é a melhor forma de não precisarmos procurá-lo em desespero nas horas de dificuldades. Aquela pessoa que só lembra de Jesus domingo. Quando acontece alguma coisa quarta-feira, o desespero toma conta. Por quê? Porque ela acredita que só domingo ela vai ter chance de estar com Jesus, quando estiver aqui na igreja. Mas a melhor forma de você não se desesperar, se a dificuldade te assombrar durante a semana, é caminhar com Ele sempre. Andar com Ele todo e qualquer momento. Desenvolver um relacionamento pessoal com Ele a todo instante. Pode ser segunda, terça,
quarta, quinta, sexta, sábado, não importa. Você não vai esperar domingo, Ele estará lá e você vai poder perceber a paz dEle invadindo o seu coração, mesmo durante a semana. Mesmo longe daquilo que achamos que é o lugar sagrado onde Deus habita. A Bíblia diz que Deus habita onde? Em nós, através do seu Espírito. E desenvolvendo esse relacionamento pessoal com Ele, você poderá desfrutar da sua doce companhia, mesmo durante a semana. Andar com Jesus é a melhor forma de apresentar nossos queridos a Ele e Ele aos nossos queridos. Nós queremos evangelizar, queremos que os nossos queridos sejam salvos, mas para que isso aconteça é preciso que a gente ande com Ele, ande com Jesus. Naturalmente, os seus queridos vão perceber Jesus, e você naturalmente vai poder falar de Jesus para eles, mas também falará deles para Jesus. É a forma mais fácil de a gente trazer os nossos queridos para Jesus, andando com Jesus. De qualquer outra forma, o caminho é muito mais árduo, muito mais difícil. E andar com Jesus é a melhor forma de ver a graça de Deus alcançando, salvando e transformando nossos entes queridos. Qual é a fórmula que você tem para levar os seus familiares a Jesus? A melhor forma é você mesmo andando com Jesus. É triste ver, às vezes, as pessoas falando assim, não, hoje você tem que ir para a igreja, você vai para a escola bíblica. O próprio pai mandando o filho, mas ficando em casa. E aí, como é que você vai ver os seus entes andando com Jesus se você mesmo não anda? E aqui a gente vê Pedro, André, Tiago e João andando com Jesus e tendo Jesus ali em sua companhia a todo instante. E não foi difícil falar e apresentar a sogra para Jesus. Talvez hoje alguns iam gostar. Não vou falar da sogra não, né? Alguns dizem que, de maneira maldosa, que Pedro traiu Jesus porque ele curou a sua sogra. Mas a gente vê, seja quem for, Deus está preocupado. Pode ser a sua sogra, o seu sogro, seu primo, seu tio, seu vizinho, seu professor, o seu chefe. Talvez aquele chefe que te persegue, aquele chefe que não vê a hora de encontrar uma oportunidade para te mandar embora. Talvez ele só vai parar de te perseguir quando você falar falar para Jesus a respeito dele. E quando você estiver andando tão próximo de Jesus, que esse seu chefe vai ver Jesus e vai um dia também ter um encontro pessoal com esse Senhor Jesus. E aí, quem sabe, ele pare de pegar no seu pé. A melhor forma da gente se livrar dos nossos problemas é andando com Jesus. Você pode até permanecer com esse problema, mas ele não vai mais te incomodar. Portanto, creia que andar com Jesus é a maneira mais eficaz de vermos a graça de Deus adentrando nossos lares e alcançando nossos entes queridos. Se você quer ver a sua família salva, se você quer ver a sua casa sendo o lugar de salvação, ande com Jesus. E o Senhor Jesus vai transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus queridos. Amém?